Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã você tem o Band Entrevista. Aquelas pessoas que são referência na sociedade do Rio Grande do Sul passam aqui pelo nosso Band Entrevista, que está no ar aqui na tela da Band TV e também através do YouTube da Band. @Grupo Band RS no Instagram e Band RS no YouTube. Lá você tem todas as informações e no YouTube também a playlist, onde você pode acompanhar todas as edições do nosso Band Entrevista. Como disse, nos siga lá nas redes sociais, @Grupo Band RS no Instagram, para seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial. O Jean está colocando aqui embaixo, @Fabiano Brasil Oficial. Você também me segue lá nas redes sociais. No programa de hoje, Gustavo Hermel, sócio proprietário, diretor e demais questões publicitárias da SPR. Tudo bom, Gustavo? Bem-vindo. Aqui é o nosso Band Entrevista, uma honra te receber. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito legal. Há um bom tempo está para fazer esse bate-papo, que bom que hoje deu certo. É verdade. Bem-vindo. Muito não deu certo por causa da tua agenda, que é bem complicada, né? A agenda sim, é uma barbada, né? É verdade. É mais complicado. E também conosco hoje, ele que volta nessa semana, esteve comigo semana passada. Fostes muito bem semana passada, por isso eu te dei a oportunidade de voltar nesse sábado. Fabiano. Carlão Toiler, diretor comercial do Grupo Band RS, meu querido amigo. Um grande programa hoje com o Gustavo, que, aliás, eu vi um corte na rede social do Gustavo. É o que a gente mais vê, né? Cortes do Gustavo ou do Juliano, não sei quem. Aliás, o Juliano tá também, que é um verdadeiro influencer, né? Eu ia dizer pavão, mas não. Não. É um pequeno europeu, né? Pequeno europeu. Pequeno europeu. Grande, Juliano. Abraço ao Juliano, que é presidente do nosso Sinapro. E abraço também ao meu querido amigo Fernando Silveira, presidente da ARP, querido amigo também. Carlão Antônio, vou deixar que você faça a primeira questão para o nosso convidado. Obrigado, Fabiano. Gustavo, obrigado aí pela presença. É uma honra te ter aqui. E o Gustavo, Fabiano, além de tudo, é um grande amigo. O Gustavo e o Juliano eu vejo na SPR assim, uma agência de grandes amigos, assim, de parceiros. Acho que a primeira grande pergunta assim, é o descommoditize, né? Que é o conceito, mas assim, as grandes transformações que tu acompanhou, tu tá há 20 anos na SPR? Tô há 18. 18 anos. As maiores transformações, eu sei que só essa resposta, a pergunta já é para um programa, mas as maiores transformações que tu percebeu no mercado? Uma coisa que sempre aconteceu comigo, eu acho que eu sempre chego atrasado nas coisas, né? Porque diziam que o mercado publicitário, antes da gente entrar, ele era espetacular. Sim. É sempre depois, né? Vocês já viram isso? Sim. Sempre, não, antes de tu entrar, era tudo um espetáculo. Então, a gente entrou no mercado em crise. Desde a época da faculdade, o mercado publicitário estava em crise. Em crise. Então, eu não vivi essa época. Dizem que teve uma época muito boa do mercado publicitário. Mas as grandes transformações que a gente viu, e eu acho que a gente sempre teve essa cultura, a primeira delas, eu acho que o mercado mais estabelecido não viveu isso por causa da situação que tu vive. Quando a gente começa a agência lá em 97, eu não estava nesse começo, quem estava era o Juliano. E o que acontece? Não tinha mídia lá. E a mídia sempre foi, por isso, agenciar propaganda, né? Por isso que vem esse termo de agenciar, é daí que tu ganhava o teu dinheiro, os 20%. A gente não tinha isso. Então a gente tinha que achar outras maneiras de ganhar dinheiro. E as duas maneiras que desde o início da agência sempre foram as principais era criatividade e planejamento. Uma espécie de consultoria. Sim. Né? Que foi assim que a SPR ganhou dinheiro a vida toda, nesses 27 anos de agência. 27 anos. 26 anos, desculpa. 26 anos de SPR. Eu acho que isso se manteve. Isso nunca mudou na SPR. Essa consultoria, o planejamento, a criação, o cobrar por isso, valorizar demais isso. A ideia. A mídia sempre foi um bônus. Hoje a gente ganha muito mais dinheiro em mídia do que a gente ganhava antigamente. Mas ele sempre foi um bônus, né? E as mudanças, talvez a principal mudança que a gente viu, que a gente teve que se adaptar, é que hoje, por exemplo, a gente tem 5 vértices, né? 5 núcleos de entregas da SPR. E há 12 anos a gente tinha um só. Isso mudou. As entregas mudaram, né? Era publicidade, agência de publicidade. Hoje eu tenho uma parte total de consultoria de planejamento, outra só de design, publicidade, redes sociais, conteúdo para as redes sociais e performance. São os verticais. São as verticais, todas as operações. A gente tem diretor em todas as verticais. Então também a gama de diretores é muito maior.
E eu, por exemplo, sou um cara que... o Juliano também tem essa característica de estudar, de ler, né? De estar sempre indo atrás. Eu não consigo saber dessas 5 verticais tão bem como os diretores. Então a gente precisa ter gente muito boa ali, né? Como quase um sócio daquela operação, para eu confiar nele, entender que ele está entregando o melhor, eu conseguir olhar isso. Então isso é muito difícil para nós hoje. Antigamente eu sabia, porque como eu comecei, não tinha nada, então eu fiz mídia, fiz produção, fiz redação, só não fiz direção de arte. E fiz financeiro, e fiz mídia. Mídia eu acho que eu já tinha falado. Eu fazia financeiro também. Então, se o cara está ali fazendo alguma coisa errada, eu sabia que ele estava fazendo errado, eu ajudava ele. Agora, com todas as verticais, fica muito mais complexo o jogo, né? E é muita opção que a gente tem. Então, eu acho que essa foi a grande transformação que a gente viu e que a gente está sempre em transformação nesse mercado. E eu acho que uma coisa boa disso é que tu está sempre vivo, né? Sim. Tu olha um cara assim que está no mercado e não está reclamando, e dificilmente tu vai ver a SPR reclamando do mercado. Tipo, o mercado está posto, a gente vai vencer nesse mercado. Eu não tenho o plano B de morar em Miami, eu não tenho esse plano, né? O meu plano é o Brasil, então eu vou vencer nesse mercado aqui que está posto. Eu vou parar de chorar. Sempre tem gente ganhando dinheiro. Se tu olhar, sempre tem gente ganhando dinheiro, cara. Então eu quero ganhar dinheiro que nem esses caras. E outra coisa da agência é, não só a diretoria ganha dinheiro, todo mundo poder viver. É uma profissão, né? Eu sempre falo isso para os clientes. Cara, é uma profissão. Esse cara que vai te atender, ele tem que ter dinheiro para ter a casa dele. Se quiser ter uma casa, né? Mas se ele quiser casar, que ele tenha dinheiro para casar, que ele tenha dinheiro para viajar, ir em bons restaurantes, ter experiências e não ser um cara que... Um escravo. O escravo daquele negócio que tu tem que viver na casa de outro, que não sei o quê, porque tu não tem... Esse é o cara que está cuidando da tua marca. Óbvio que não vai dar certo, né? São profissionais que têm que cuidar da tua marca, que ganham dinheiro com isso, né? Então a gente tem essa cultura que não muda também, né? Eu acho que, respondendo assim, já agregando outras coisas, mas a mudança é essa. O campo é muito maior hoje de atuação e com isso a gente tem que ter mais pessoas capacitadas, diretores, para poder entregar para os clientes em alto nível, né? Gustavo, e quanto teve de aceleração no processo a questão da pandemia, na questão de entregar uma mídia que seja assertiva no momento onde todos estavam em casa e alguns estavam trabalhando, aí se fala da questão da saúde. Como é que foi se adaptar e acelerar um processo que talvez fosse mais lento e mais gradativo com a questão da pandemia? Acho que o que mudou muito para nós a pandemia foi basicamente o modelo que a gente trabalhava, né? Porque a gente tinha uma sede de quase 700 metros quadrados, todo mundo vinha para lá, né? E quando começa a pandemia, dá 3, 4 meses, a gente começa a usar um sistema, o Teams, que a gente usa da Microsoft. A gente viu que funcionava super bem. E a gente tinha aquilo no pacote Office. E não usava. 365 lá do Microsoft 365. A gente nunca usou o Teams. Eu estava lá. A gente começou a usar a necessidade, né? E a gente viu que não precisava mais uma sede de 700, foi para uma sede de 100 e poucos. E hoje é híbrido. Então a gente tem uma operação em Porto Alegre, uma em Novo Hamburgo. E é híbrido, acho que essa é a grande mudança. O trabalho das acelerações, a gente nunca cuidou de e-commerce, operação de e-commerce. A gente teve isso lá atrás, quando a gente tinha uma unidade chamada SPR Digital, a gente fazia até sistema de e-commerce. Olha só. Quando as coisas começam a acontecer, tu não sabe muito bem o que é, tu começa a fazer, né? Então a gente fazia até isso, né? Então a gente já tinha muito bem estabelecido a operação digital junto da offline e a gente hoje, já vem há alguns anos, a gente é muito ligado à efetividade na comunicação. De não andar em modismos, de verdade onde é que o cara tá, cara, sabe? Quem é o teu público? Tem muitas coisas que se disse que a gente ia entregar com o digital, que ia ser meio que mágico. Cara, na hora de compra, aquele tu ter 100% da informação, tu vai olhar bem, na verdade, as coisas não funcionaram como foi prometido, né? Então a gente conseguiu olhar a realidade das coisas, olhar os números de verdade e saber onde é que está o cara, onde que eu conto uma história, o modelo que a história tem que ser contada na televisão, ele é muito diferente, por exemplo, no YouTube, muito diferente. Na televisão eu começo menor, né? Eu vou dando, o cara vai entendendo, eu vou deixando ele curioso para entender o que vai acontecer e eu tenho um momento de ápice do filme, né? E aí eu revelo o que eu quero revelar. Na internet eu tenho que dar a paulada de cara. Eu tenho que, de cara, tem que começar high, né, que fala. Eu dou um high no cara e o cara já... Opa, o que é isso? É isso que eu quero te contar. É isso que eu quero te contar, que é muito diferente da TV. Se eu pegar um filme da TV e botar lá, não funciona.
E se eu pegar um ali e botar na TV, também não vai funcionar. Isso tudo a gente teve que ganhar mais velocidade para entender na pandemia. E se tu olhar os gráficos de mudança de pandemia, não sei se vocês já viram, de várias coisas, vinha num crescente, né? As mudanças, por exemplo, compras online, vinha numa crescente. Aí chega a pandemia, faz assim, ó, fum. Vertical. Sim, vertical. Aí o que os caras erraram? Os caras entenderam que assim ia ficar para sempre. Sim. Todas as projeções, se vocês olharem, elas foram todas readequadas agora, porque ele faz assim na pandemia, a pandemia passa e ele volta numa escala natural de crescimento que ele teria já. Ele volta daquela maneira. Não fica assim, mais que nem um foguete, né? Como foi aqueles meses ou anos, né, de pandemia. Então, essa adaptação a gente conseguiu fazer melhor por causa da efetividade. A gente sempre está estudando efetividade, que é uma coisa que a gente fala até para o mercado, e os vídeos que eu coloco ali tem um pouco disso. É a gente conseguir trazer mais para o mercado dados reais, para a gente não ficar só taticalizando, né? A gente fala que o mercado está muito tático. Fica só, o que eu ponho? Onde é que eu ponho o dinheiro agora? Está muito na urgência. Cara, isso aí, tu pega um cara na rua, o cara vai falar sobre isso. Acho que a gente tem que poder discutir outros assuntos, trazer uns dados, trazer esse dado que eu falei de começa alto, depois baixa alto de novo, senão tu perde o cara na internet, saber discutir isso com o cara, dizer, olha, por que eu estou te dizendo isso? Porque é assim que é monitorado hoje e eu vejo a audiência que está acontecendo. E Gustavo, eu vejo isso, e até eu converso muito com o Carlão sobre isso, e também eu visualizo que as pessoas hoje, elas não estão, obviamente, estão interessadas na mídia convencional, né? Na direta, lá no spot comercial que dá o recado, né? no VT, no caso da televisão, mas as pessoas também estão interessadas no conteúdo do porquê que aquilo está acontecendo. E talvez isso seja também um reflexo da pandemia, onde as pessoas tinham mais tempo de acompanhar as coisas e entender o que era determinado produto, determinado serviço. Isso é real ou eu que estou aloqueando aqui? Não, isso é real. Hoje as pessoas sabem muito mais, né, sobre os produtos do que muitas vezes o próprio vendedor, o cara, né? Essa dinâmica mudou há alguns anos, principalmente com carro. Eu gosto muito de carro, fico falando com o Carlão sobre carro, né? E é verdade, tu chega lá no vendedor, tu sabe mais do carro porque tu ficou meses estudando aquele carro, né? Então tu sabe. O engraçado também da venda do varejo é que hoje as pessoas chegam, eu sou um que chega, minha esposa mais que eu ainda, que vou comprar essa xícara então. Só que daí ela, mas deixa eu ver se não tem essa xícara em outro lugar, com outro modelo, com alguma coisa a mais para poder comprar. Já olha na hora, na frente do vendedor. Na frente do vendedor. O que é positivo e negativo, na minha opinião. É ruim porque, fica meio constrangedor, né? Mas o legal é que o cidadão, e ele também, mas eu estou procurando, ele também procura. Sim. Ele sabe que você está procurando algo melhor, ou com mais, enfim, mais recursos, e ele também para te oferecer um melhor. Claro, ter essas opções, né? Tem um dado que eu acho que é legal de carro, que eu lembrei agora. Que a gente também tem esses dados que eu acho que são interessantes, assim, o consumidor está muito mais preparado, né? Sim. Daí, é verdade, mas não é todos, né? Não. Aí daí mostra o seguinte, por exemplo, tem um dado que é bem interessante, que eles chamam o limão nos Estados Unidos, que é o cliente que o cliente vai lá comprar contigo, ele vai negociar, não, mas cara, eu sei que aquele outro carro tem isso também, então não tem, então, me dá isso aqui, me dá ali emplacamento, dá aquelas coisas. E tu vai perdendo margem naquela negociação, né? E daí diz que a média é 1 a cada 5 entre o limão, que é o cara que não sabe nada. O limão. É o limão. E esse cara é o cara que tu vai ganhar toda a margem que tu perdeu dos outros 4. E diz que não tem. Isso tu vai realmente falar, vai ver que sempre tem um cara que faz mal. Desavisado. Cara, ganha um tapete. Pô, baita, né? Feliz pra caramba que ele ganhou o tapete, né? Por quê? Porque ele não sabe, ele não conhece. E esse cara do limão do carro, o cara que talvez não é o limão do carro, que é o cara que vai lá e aperta, para o carro ele não é, mas para outra coisa ele é um limão. Então tem várias áreas que normalmente chega esse cara, que é o desavisado, que é o cara que tu vai tirar toda a margem, que ele não está tão bem preparado assim como se vende. Então, está todo mundo preparado. Não é todo mundo. Muita gente, cara, não está preparado não, e chega lá despreparado. Embora estejamos na era da informação, tem muita gente que se informa daquilo que ela julga importante, né? Deixa eu dar bom dia aqui também à nossa equipe técnica lá na suíte, tá toda a turma. Toda a turma lá. Tudo bem, Maria Fernanda Luxinger, a Nanda, que é a nossa produtora. Tudo bem, Nanda? Bom dia. Bom dia pessoal, tudo bem? Tudo certo, maravilha. Daqui a pouco temos o Asiana, tá na mão, já tudo certo? Tá no ponto, só pedir. Já foi no Asiana, Nanda? Eu não fui ainda, sabia? O Carlão disse que vai estar trazendo a gente esse convite aí. Então tá, vou aparecer lá mesmo. Vamos lá, daqui a pouquinho então, Asiana. Obrigado, Nanda. O nosso Chiclé também, Eduardo Chiclé. Tudo bem, meu querido? Bom dia. Bom dia, tudo certo. Maravilha, que belíssima voz do Chiclé. Semana passada o pessoal me perguntou, quem é a voz? É o Chiclé.
Lá em cima também o Júlio Neto, o Jean, toda a nossa turma. Aqui embaixo o Felipe, né, também as nossas câmeras em todo o nosso suporte de estúdio. Daqui a pouquinho tem o Asiana. Conhece o Asiana já lá, Gustavo? Não conheço. Maravilhoso. O Carlão também disse que vai pagar para ti. Tá feito o convite. Tudo certo, Não, né? vou lá? Eu vou, né? Eu sou aqueles caras que tu fala o convite, eu te cobro. cobro. Sim, e aquele convite do Asiana, Não, Vai ser quando? Vamos viu? jantar, quando que a gente vai jantar? Já vamos deixar agendado no intervalo. Vamos deixar agendado no Saída. intervalo, Então, exatamente. Então agora você vai querer imenso, sabe por quê? Posso chamar, Nanda? Tá na mão? Pode chamar. Vamos lá então, Asiana, aqui em Porto Alegre, ali na Casa Prado, espetacular, é o melhor restaurante asiático do Brasil. Eu, pelo menos uma vez a cada 15 dias ou uma semana eu vou lá. Eu tenho que ir lá, porque é maravilhoso. Tem um selado de atum, um negócio espetacular. Asiana, na Casa Prado, em Porto Alegre. Depois do intervalo a gente volta com o segundo bloco do nosso Band Entrevista. Voltamos com o nosso Band Entrevista, sempre nas manhãs de sábado, na tela da Band, tem Band Entrevista, que recebe hoje Gustavo Hermel, sócio proprietário da SPR, grande agência de comunicação aqui do nosso estado publicitário, e também o meu amigo Carlão Toller, diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes. Sabe que o pessoal ligou no intervalo elogiando a tua performance. Mesmo? Olha aí. Mais uma vez. Eu acho que é aquela máxima, né? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficar. Não, mas quem mandou foi a Joana, foi a tua esposa, então... Boa. Vai, ele me levantou e me deu por baixo, viu essa? Mas Famosa cama de gato. Cama de gato. O Gustavo joga futebol, né? Um zagueiro que joga firme, joga duro. Então foi aquela, sabe, aquela levantada que... Não, mas eu tô brincando, o pessoal tá elogiando mesmo. Até semana passada eu falei da nossa Malu Macedo, que estava te elogiando. Da competente Malu Macedo. Aliás, o Rafael Mies também te elogiou, publicitário. Quem mais que te elogiou? Aliás, nós estávamos no aniversário do Jair Cobb, nosso meu querido guri de Uruguaiana. Beijo, Jair, querido irmão. E lá o pessoal comentando no Band de Entrevista. E muita gente falando, pô, legal que você leva o Carlão, convidados especiais. Legal, fiquei muito feliz com a repercussão. Obrigado. Mandar um beijo também para minha querida Regiane Tavares, da Ambientalize, 10 anos de Ambientalize. Tem uma festa aí maravilhosa. Tem uma festa maravilhosa na Casa Vetro. E, inclusive, esses móveis aqui são todos, a nossa ambientação é da Ambientalize. Gustavo Hermel, eu vi um vídeo, um corte, e inclusive eu utilizei ele junto à minha equipe, dos meus parceiros de negócio na minha empresa, onde você fala das questões de pessoas serem marcas. Me chamou muito a atenção. Gostaria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa preocupação que você, como profissional, e a própria agência, de não só, evidentemente, promover as marcas e campanhas, mas transformar as pessoas, transformar marcas e mostrar o porquê que elas são, a essência delas. A gente se preocupa muito com hoje, com o advento das mídias sociais, a marca pessoal ela tem uma força enorme, né? E a gente fala muito sobre o trabalho do dia a dia de construção de marca para os clientes, né, das empresas. Passa muito pela construção marca tua pessoal, né? Por exemplo, eu estava falando num corte esses dias sobre a utilização do teu prestígio quando os problemas acontecem, né? Por exemplo, eu fiz uma analogia com o arquiteto. Se tu entrar dentro de uma obra do teu arquiteto, é um caos, né? Da tua casa, por exemplo, tu contrata um arquiteto e tu chega lá no meio da obra, o cara tá lá, tu fica apavorado. Agora, se tu confia no teu arquiteto, tu vai ficar tranquilo e vai embora. Agora, se tu não confia no teu arquiteto, cara, tu vai começar a questionar isso, aquilo, o arquiteto vai perder o prumo, ele já não vai confiar mais no trabalho dele e a casa vai cair, né? Eu até usei esse termo. Dentro da agência a gente usa esse argumento, né, da construção diária da tua marca como profissional,
dos pequenos atos que tu faz todos os dias são os atos da tua construção. E não só no momento mais importante de uma campanha. Tu chega lá, agora eu vou apresentar. Não. Se tu faz um trabalho consistente todos os dias, vai construindo essa imagem para o teu cliente, no momento que tu precisa usar esse teu prestígio, essa gordura, tu tem a gordura para usar. E eu estou usando aqui em exemplos bem simples do dia a dia. Se a gente for usar a marca pessoal, por exemplo, nas redes sociais, hoje é fundamental, né? Importantíssimo. O cara saber o que tu faz, o que tu defende, né? Tu simplesmente não seguir a manada, não copiar na prova. Eu falo colar na prova, né? A maior tristeza de tu copiar na prova é que tu perde o mais importante, que é o aprender, né? E se a gente analisar o mercado, muitas vezes é uma cópia da cópia da cópia. Na nossa época tinha o colar também, né? É, o colar. Vamos colar do próximo. Vamos colar. E tu até passa de ano, mas tu não aprende. Tu não sabe por que deu certo ou por que deu errado. Tu simplesmente faz. E se a gente olhar o mercado, as categorias, é tudo muito parecido, né? Muito parecido mesmo. Existe um modelo, fica todo mundo tem o objetivo de se destacar, mas está todo mundo camuflado igual. Né? Exatamente igual. Tem uma história que eu acho muito legal, que é do Kutcher, é o nome do cara, é um americano. Ele faz um anúncio de trabalho num jornal, que ele quer contratar pessoas para fazer uma pintura. Né? Então ele põe lá, eu quero que você se apresente com um negocinho amarelo assim, que os caras usam para trabalhar, um capacete azul, eu acho que era, botas e calça jeans. E uma máscara protetora, né, para poder pintar. Só que ele tem um detalhe nesse anúncio de emprego. Ele diz que ele vai pagar $30 por hora, o que é muita grana. Isso é um anúncio de 2008, tá? O que acontece? Lota de gente e ele diz para os caras se apresentarem na frente do Bank of America. E aí lota de pessoas para se candidatar para o emprego. Tá todo mundo lá fantasiado exatamente igual, tá todo mundo igual, centenas de pessoas, esperando um caminhão chegar para levar os caras, né? E chega um carro forte com malotes de dinheiro para colocar o dinheiro dentro do Bank of America. Quando os caras estão indo levar o dinheiro para o Bank of America, um desses caras, exatamente com a mesma roupa, vai lá, joga um gás de pimenta nos caras e rouba $400 mil, se eu não me engano. E foge. Tem um filme com uma história parecida. Um filme com uma história parecida. Isso aconteceu na vida real. Olha só que loucura. $400 mil. Esse que é o cara, ele já até falou, já fez TED esse cara. $400 mil. E aí chega a polícia, daí todo mundo fica assim, isso é uma brincadeira, o que está acontecendo? Chega a polícia, qual é que é a descrição do cara que roubou? O cara tava com um negocinho amarelo, um negocinho azul aqui, máscara, calça jeans e botas. Ou seja, o cara estava igual a todo mundo. O assaltante que fez isso é o cara que fez o anúncio no jornal. Ou seja, ele muda o ambiente para poder se safar. Mas se a gente olha as marcas, o objetivo delas é se destacar. Mas como é que elas se comunicam, na grande maioria das vezes? Elas se camuflam exatamente igual ao concorrente e não são notadas. Ao invés de fazer o diferente. Exatamente. O objetivo é o objetivo do cara era claro, eu quero ficar igual a todo mundo. Grande maioria das marcas, o objetivo é claro, quero me destacar no meio da multidão. E o que tu faz? Tu faz exatamente parecido com o teu concorrente e no final das contas, se vocês olharem os números, 3 em cada 4 categorias de produtos são consideradas exatamente iguais pelas pessoas. As pessoas não veem diferença nenhuma entre os concorrentes. E isso cada vez mais está acontecendo. Ou seja, colar na prova, sabe? O cara vai fazer que nem ele. Fazer que nem ele. E a gente não olha mais para si, né? Como se fosse uma grande floresta que a gente visse só o verde, mas não conseguisse mais enxergar as árvores. Isso tem a ver também com as pessoas, com a tua imagem pessoal, o teu destaque, não ser exatamente igual aos outros, as marcas e as marcas pessoais. É isso aí, baita dica aí do Gustavo aqui no nosso Band Entrevista. Nanda Luxinger, quantos minutos nós temos até o final do programa? 3 minutinhos. 3 minutinhos. Na semana passada foram 3 minutinhos e um pouquinho mais, hoje nós temos 3 minutos. Carlão, por favor. Gustavo, daqui para frente... Obrigado, Nanda. Obrigado, Nanda. Daqui para frente, quais são os caminhos de diferenciação e de valor da SPR? Muito a efetividade na comunicação, muito mesmo, cada vez mais. O que funciona, o que não funciona, o que é long term, né, longo prazo, o que é curto prazo, entender que numa construção de marca tu precisa ter as duas coisas, que é uma outra coisa que há 10 anos não se falava. Sim. Começou a se falar agora, nos últimos 10 anos, então a gente fala muito isso com os clientes, long term e curto prazo. Muita criação, cada vez mais. Teve um tempo atrás que a criação, o que mostra para nós, se a gente não fizer coisas que se conectem emocionalmente com o nosso público,
tu não vai dar a mínima bola para isso. Por isso que se diz hoje, muita gente não gosta de propaganda. Não é que não gostem de propaganda, as pessoas não gostam de coisas chatas. Cara, todo mundo quer se emocionar, quer curtir, quer rir, cara. Tanto é que quando a gente vê uma propaganda boa, a gente manda para os amigos pelo WhatsApp. Verdade, exatamente. Né? As pessoas estão ávidas por isso. Eu me lembro daquela do Zico, no Maracanã, que reproduziram com inteligência artificial a voz pai do dele. pai Não, dele. não, Que não, negócio. Olha só, isso é assunto Me de... lavei chorando aqui. É esse assunto. Eu me emocionei também com essa campanha. Que loucura. A Impressionante. da Elis Regina com a filha dela. Também, Outra exato. vez. Virou da Kombi, né? Inclusive, essa do Zico, quem não tem pai, o meu pai, infelizmente, eu perdi também quando eu tinha 15 anos, eu já me coloquei na posição. Imagina se eu quero ver o meu pai falando comigo nessa inteligência artificial. Sim. Imagina, né? Muito legal. Não, é muito legal. Tem um termo que se usa muito que é disrupção constante, né? Que a gente fala hoje, disrupção. Quantas vezes a tua marca no ano faz uma disrupção de categoria de comunicação? Quantas vezes? Aí tu vai olhar, não é nenhuma vez. A Volkswagen fez isso. Fez isso. A gente tem que perseguir isso o tempo todo. Então, se eu pudesse dizer, né, efetividade, entender mesmo como é que se constrói uma marca, dar os números e parar de olhar só na tática, né? Ter materiais para isso, informação para isso cada vez mais, e o outro, consistentemente fazer essa disrupção da categoria. Né? Assim tu vai conseguir a atenção das pessoas, chega a ser 12 vezes mais o retorno para uma campanha criativa do que uma campanha que não tem... Quem não quer 12 vezes mais retorno, pessoal? Gustavo Hermel, obrigado, meu irmão. Sócio proprietário, Eu que agradeço. sócio diretor da SPR Comunicação. Abraço para o Juliano, né? Querido amigo também. Sim. Vamos trazer o Juliano. O Gustavo e o Juliano juntos nos nossos 60 minutos também Fechado. na Rádio Bandeirantes. Por favor. É para terminar já, Nanda? Eu já posso ficar um pouquinho mais ou acabou? Infelizmente é para terminar. Ainda bem que infelizmente. Obrigado, Nanda. Obrigado, Chiclé. Valeu. Heitor, Tamo junto, obrigado, grande Eduardo Chiclé, o Júlio Neto, ao Felipe Silveira. É Silveira, né? Ribeiro, perdão, Felipe Ribeiro, aqui no nosso estúdio, também ao Gian na edição, ao Ivan Savaterra, nosso gerente de operações, ao nosso Luiz Eduardo Rezende, gerente de jornalismo, e a direção-geral de Lisiane Russo, Carlão Toller. Muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez, deste show. Parabéns. Entendeu? Show foi convidado? Obrigado pelo O pessoal tá mandando WhatsApp aqui, bombando. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Fabiano. Sempre uma honra. Muito obrigado, Gustavo. Mais uma vez, brigadão. Eu que agradeço. O nosso Band Entrevista volta no sábado que vem, com mais uma grande atração, mais um grande convidado. Lembrando que você me acompanha também na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, às 8 da noite. Está aqui, ó, com o 60 Minutos. E aqui, o nosso Band Entrevista, todo sábado pela manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, toda a nossa equipe técnica. Beijo, mãe. Obrigado. A mãe já mandou uma mensagem também aqui. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Um grande final de semana. Tchau, tchau.